iniciar com a leitura de uma página. De hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a de número 107, cujo título é Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus falando, está em Mateus capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e de socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, depois dessa página inicial, que já prepara o nosso ambiente, que há muito já está envolvido com as bênçãos de Jesus e da espiritualidade amiga desta casa, vamos orar, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso caminho, verdade e vida. Jesus, que nesta manhã de domingo
em que estamos aqui reunidos em torno do teu evangelho, a tua luz ilumine todos os corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, ouvindo a palavra desse nosso amigo que vem aqui à casa, seu Luiz, nos trazer o conhecimento, nos esclarecer para nos tornarmos pessoas melhores, para ao sairmos daqui, saiamos melhores do que quando chegamos. Tenhamos o nosso coração, a nossa mente abertos para receber todas as bênçãos que Deus, na sua infinita bondade, derrama sobre todos nós nesta manhã tão abençoada. Sê conosco, Jesus, e que as bênçãos amorosas da Mãe Santíssima envolvam todos nós, envolva este ambiente com o seu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui hoje recebendo o seu Luiz, que é querido da nossa casa, e ele vem nos falar do capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item que ele vai hoje nos esclarecer é: muito se pedirá aquele que muito recebeu. Seu Luiz é lá da congregação, uma casa irmã nossa, e ele hoje está aqui. Muito bem-vindo, seu Luiz. Que o senhor seja iluminado, amparado pela espiritualidade amiga, pelos seus mentores. Bom dia. Então, passo a palavra para o seu Luiz. Fale com Deus, ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Vocês já tiveram um número bem maior. Alguns anos atrás nós chegamos a ter 75 crianças. Só que há pelo menos 30 anos atrás, os recursos do governo eram bem menores do que são de hoje. Mas só que os corações, eles estavam muito mais aquecidos do que hoje. Então as doações eram espontâneas e eram muitas. E hoje, em decorrência até pela necessidade, né, da própria sociedade, nós estamos sentindo que essas doações diminuíram muito. E as nossas necessidades continuam mesmas. Então são através desses eventos que nós completamos a verba que recebemos do governo municipal para completar as nossas despesas. E no outro domingo nós vamos ter o mesmo evento lá, que é o movimento de confraternização do 28º Seu, né? Então vão todas as casas espíritas, inclusive o Vinha de Luz, né? Ele estará lá representado. Então é uma oportunidade de nós nos conhecermos, conversarmos, porque muitas das vezes nós estamos aqui na casa espírita e nós temos dificuldade por falta de tempo, por falta de nos conhecermos mais. Então esse evento do domingo, dia 13, vai nos permitir que aconteça isso. E lá estaremos também, tanto no próximo domingo como no dia 13, estaremos lá no abrigo A Minha Casa esperando a todos vocês. Então vamos estudar um pouco o Evangelho de Jesus, né? Vocês estão acostumados aqui
a receberem grandes expositores, grandes palestrantes, né? E a gente fica muito triste porque nós não possuímos esse conhecimento, né? Nós sabemos que nós tivemos muita dificuldade na infância, que nascemos num lar pobre, né? E nós tivemos dificuldade de saúde também, e nós fomos chegar aos bancos da escola quando tínhamos quase 10 anos, né? E vocês imaginam, em 1950, uma família pobre morar no interior de São Paulo, onde estavam sendo desenvolvidos ainda estradas para que... Então vocês imaginam que as escolas eram muito mais difíceis. Então a gente não tem esses conhecimentos todos, não tem essa cátedra, né? Como nós temos irmãos aqui dentro da casa. Nós fomos aprender depois, quando estávamos mais maduros, e o tempo já era muito pequeno. Mas tivemos a felicidade de nascer, de reencarnar num lar espírita. E minha mãe era analfabeta, né? Então ela pedia aos filhos, né? Principalmente eu tinha um irmão, que ele tinha a felicidade de ter já possuído algumas aquisições de encarnações passadas, e ele era autodidata, ele pegava um jornal e lia. E ele tinha uma caligrafia fantástica. Então isso facilitava a todos nós, porque naquela época não tinha televisão, o rádio ainda começava a existir, principalmente no interior, porque eram aquelas antenas que tinham muita dificuldade de pegar o sinal do rádio. Então esse meu irmão, ele sentava, pegava a Bíblia, para que minha mãe pudesse ouvir aquilo que estava escrito nos Evangelhos de Jesus. E nós começamos a estudar juntos, né? Ele fazia a leitura, fazia os comentários e minha mãe completava, porque minha mãe era uma analfabeta, mas espiritualmente ela já tinha um conhecimento, um envolvimento espiritual muito grande. Então isso nos facilitou muito. Então, graças a isso, nós temos essa vivência do Evangelho de Jesus. E depois tivemos a felicidade de, quando chegamos ao Rio de Janeiro, começamos a frequentar a casa espírita lá pelos anos de 1970. E esse é o nosso conhecimento, muito raso. Aí depois eu tive a felicidade de conhecer João Maceió, na congregação espírita cristã, né? Como vocês hoje têm a felicidade de sorverem, né, isso do próprio vaso, né? Porque ali está um poço de sabedoria. Quando nós hoje chegamos aqui, ele estava dando uma aula para o Daniel, né? Falando sobre o concílio de Nicéia, meu Deus do céu, né? Eu fiquei até imaginando o que ele estava falando para o Daniel sobre o concílio de Nicéia, porque foi uma das coisas que trouxe alguns avanços, mas trouxe muitas dificuldades a nós cristãos, porque ali nesse concílio eles aboliram alguns ensinamentos que tinham a sua pureza até então. Mas hoje nós vamos estudar muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos cabe o item de 10 a 12. Mas para que a gente tenha facilidade de estudar esses dois itens, eu vou fazer uma rápida leitura da introdução dessa lição, porque se faz necessário, senão vai passar para nós uma lição cortada, ou como foi lido na página que a nossa irmã foi orientada, envolvida espiritualmente pelos benfeitores espirituais, eles nos trouxeram que é necessário, como Jesus dizia, e nos diz até os dias de hoje, que é fundamental para que os ensinamentos dele se propaguem por toda a face da terra, que o joio cresça junto com o trigo. E que ele seja só tirado depois de ter percorrido toda essa jornada. E muitas das vezes nós agradecemos tanto a Deus, meu Deus, como eu aprendi com outras pessoas, né?
Quantos cristãos que estão assim espalhados em todas as religiões, em todas as doutrinas, porque seria de uma dureza de coração nossa espírita dizer que toda a verdade está conosco. Não. Nós possuímos apenas um grão de mostarda daquilo que Jesus nos trouxe. E Ele espalhou todos esses grãos por todas as religiões, por todas as doutrinas, por todos os movimentos, né, que se espalharam pela terra. Mas a parábola de hoje vai nos remeter a fazer profundas reflexões, porque nós espíritas temos uma responsabilidade a mais. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso agir, com as nossas reflexões a partir de 1857. Porque hoje nós somos contados com esses que foram chamados desde a primeira hora. Nós somos aqueles cristãos, ou mesmo aqueles hebreus, que estão aqui já jornadeando há quase 6.000 anos. Nós somos os primeiros a nos debruçarmos sobre as primeiras lições enviadas pelo próprio Cristo antes da sua chegada. Então a lição de hoje é para que a gente faça reflexões. Meu Deus, quanto tempo eu estou na terra e hoje eu ainda estou cometendo alguns equívocos que não deveria estar mais cometendo. Quantas luzes eu já deveria ter acendido em meu coração para que o Evangelho de Jesus pudesse propagar das minhas lições vivas e não das minhas palavras. Porque nós ainda hoje, em alguns momentos, por mais que possamos vigiar, nós ainda possuímos alguns já lampejos, mas outros muito mais fortes. Isso é uma das coisas que mais devemos vigiar no momento atual. É que muitas das vezes nós falamos lições fantásticas, lindas, mas ainda não a vivenciamos. E somos línguas afiadas para criticar aqueles irmãos nossos que ainda têm dificuldades. E nós, como espírita cristãos que somos hoje, que já vivenciamos o Evangelho de Jesus nesse nível tão alto, que o Espírito de verdade nos confiou essas parábolas, para que elas sejam esclarecidas e vivenciadas a partir de agora. Então, por isso que estamos aqui juntos, para que vocês possam me ajudar através dos pensamentos, das energias positivas, para que os espíritos iluminados possam estar junto de nós, para nos trazer os esclarecimentos necessários para que a gente possa entender a lição de hoje. Então vamos lá. Para reflexão, que ouçam essas palavras. Algumas terão muitos erros de português e de interpretação, mas com o coração de vocês, vocês vão entender a contento. Começa os escritos de Lucas, falando ainda por parábolas. Disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, nós vamos começar a fazer perguntas, mas não é para que vocês respondam agora. Respondam depois, outro dia, outra semana, ou daqui a algumas horas. Será que nós estamos num momento em que o rei está preparando um novo festim de bodas
para comemorar alguma coisa para o seu filho? Continua dizendo: despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Será que nós já fomos convidados? Há pelo menos 4.000 anos atrás, 5.000 anos, 3.000, 2.000 anos atrás? É uma pergunta. Estes, porém, recusaram a ir. Então, nós já recusamos a esse convite uma vez, 2 vezes, não sei. Essa é uma análise que cada um tem que fazer. Meu Deus, quantas vezes Jesus me convidou para essas bodas? Mas quando ele fala nessa parábola, as bodas de Jesus, porque ele é o Filho de Deus do qual se refere essa parábola, Jesus vai nos convidar para um festim para que a gente possa comemorar alguma coisa, ou esse festim que Jesus nos convida, ele está nos convidando para uma festa espiritual, para que a gente tenha o cuidado, a vivência, como nos falou a página de preparo, para que a gente possa ouvir, dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja católica, ou dentro de um pastor numa casa evangélica, ou de qualquer outro membro de qualquer outra religião, não importa. Mas se ele estiver nesse intuito de servir a Jesus, com certeza haverá uma legião de anjos ou espíritos, como eles queiram ou não, para que eles possam ser orientados, intuídos, como nós somos na casa espírita. E por que nós estamos nessa parábola? Essa parábola está destinada aos espíritas. Porque nós já temos a felicidade de entender quais são os ensinamentos de Jesus contido aqui e quais são os alertas que ele deixou para nós nos dias atuais. E ele fala que o rei despachou os primeiros emissários. E quem foram os primeiros emissários que vieram nos acordar? Falou: olha, o reino dos céus está se aproximando. Preparai-vos. E nós fizemos ouvidos de mercado. E uns foram para os campos, os outros foram para as suas casas de campos, os outros foram para as suas casas de praia, os outros foram para os seus comércios e assim por diante. Nós sempre estávamos buscando as coisas físicas, as coisas materiais. Hoje mudou muito isso, não? Hoje está muito mais difícil do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque o próprio avanço do homem, das aquisições, das coisas materiais, eles estão se afastando cada vez mais das coisas de Deus. Nós temos outros valores. Principalmente hoje, de uma das coisas que nós deveríamos estar muito mais preocupados, que a nossa irmã também fez o convite para vocês todos, que tragam os seus filhos e as suas crianças para que elas possam ser evangelizadas. Por quê? Porque mesmo que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, já sejam essas sementes de trigo puro, do qual Jesus se refere, mas, meu Deus, se eu fosse, hoje, um espírito iluminado, eu teria no bojo da minha família, pelo menos 50 ou mais um pouco de espíritos mais evoluídos. Mas em decorrência, olhando para dentro de mim, que eu espero que vocês façam essa reflexão também, que nós ainda não somos espíritos iluminados. Nós somos espíritos que ainda temos muita dificuldade em caminhar sobre o solo terreno, voltado a cabeça para os céus. Os espíritos nos dizem
que a maior dificuldade que eles têm para se comunicar conosco é que as nossas antenas psíquicas estão abaixadas. Por que elas estão abaixadas? Porque nós ainda estamos muito preocupados com as coisas da terra. Eu quero construir a casa mais bonita da minha rua. O meu automóvel tem que ser o mais novo. Os meus sapatos, meu Deus, tem que ser daquela grife que só eu tenho. Os meus filhos vão ter que ser os melhores da escola. E assim nós estamos nos ligando cada vez mais com as coisas materiais e estamos esquecendo das coisas de Deus. E queremos ser felizes. Meu Deus, eu não merecia isso. Faz uma reflexão. Pense você, há 1 mês, 2 meses atrás, quantas dificuldades a gente estávamos atravessando. Aí vamos pensar. Dizem a ciência que o homem inteligente foi detectado no nosso planeta há 195 mil anos na Terra. 195 mil anos. Imaginam vocês, nós já estamos aqui indo e voltando, pelo menos, não é os 6 milhões de anos, não. O homem inteligente, 195 mil anos. Há quantas vezes fomos e voltamos, e hoje a gente ainda está passando por essas necessidades todas? Nós acabamos de sexta-feira ter um terremoto lá na Ásia, que nós não sabemos até agora quantas vidas foram levadas. Por quê? Porque lá é uma área muito pobre, com muitas dificuldades, e nós não vamos saber nunca quantos espíritos ali partiram. Então, nós temos que reflexionar muito em relação a isso. O que estamos fazendo para melhorar tudo isso? Mas os convites estão vindo. Estão vindo. E o convite mais importante foi quando Deus mandou o seu próprio filho vir até nós e dizer: olha, meu pai disse que o banquete está pronto. E eu preciso que vocês estejam lá para participar desse banquete. O que fizemos com o enviado de Deus? Nós o colocamos na cruz, primeiro judiamos, humilhamos, pisamos, e depois colocamos na cruz. Gente, imagine vocês hoje, os nossos corações, né, já cristianizados, vamos assim dizer. Imaginem o sofrimento moral do Cristo, não é físico. O sofrimento físico do Cristo, a gente pode dizer que ele tirou de letra, né? Mas o sofrimento moral, não moral dele, mas o sofrimento que ele tinha por ver nós espíritos, seus irmãos que fomos confiados a ele, que ele é o mentor espiritual de todos nós. Ele confia em cada um de nós, ele sabe os nossos nomes. E nós, com comportamento infeliz, o colocamos na cruz. Será que nós estávamos mesmo lá? Será que fomos nós que colocamos e jogamos pedra na cruz? Então veio a doutrina dos Espíritos, para nos colocar numa mesma sala, num domingo, para que a gente possa relembrar, fazer as reflexões necessárias, para que a gente possa, daqui para frente. Uns dizem, mais otimista, que essa transição vai demorar mais ou menos 300 anos. Otimistas. Uns mais pessimistas dizem que vai 500. Outros mais pessimistas chegam a dizer mais 1000 anos. Então vamos ficar em 1000 anos,
que é um prazo mais longo que vai nos dar mais oportunidade de ir e voltar, né? Porque a nossa prova, aquela prova que nós fazemos todos os anos, né, quando nós fizemos, e as nossas crianças fazem hoje, são as provas finais. Então vai dar tempo para que a gente faça as reflexões, para que saber se nós passamos nessa prova ou não. E como nós vamos passar nessas provas? É quando nós começarmos a exalar o amor do Cristo nos nossos corações. Nós já estamos fazendo isso? Estamos. A Nelly é a prova disso. Conheço a Nelly há 200 anos, que ela segura João Maceió de um lado e segura a campanha do quilo da outra. Aí eu pergunto, quantas trabalhadoras, não vai mentir não, Nalique, né? Que ela carrega nas costas 200, 300 desde o princípio, 500, ou mais, né, Nelly? Então, quantas, ela já disse, olha, o trabalho para você se elevar diante do Cristo é esse. Aí nós perguntamos, só tem esse trabalho da Nelly? Não. A seara do Cristo é enorme. Ele também falou que nós tínhamos a necessidade de começar pelo começo. Há pouco tempo nós fomos numa distribuição de comida no centro da cidade, e nós chegamos lá e encontramos uma senhora que eu achei, né, esse pré-julgamento, meu Deus, isso nos infelicita tanto, mas é muito bom como ensinamento. Uma senhora que eu pensei que ela estava vendendo café, chocolate, na manhã, né? Porque era 6 horas da manhã. E nós estávamos lá na Cruz Vermelha. Sabe esses carrinhos de camelô, gente? Que aquele é um peso danado para empurrar. Aí daqui a pouco ela encostou, a gente estava assim com os carros já fazendo o atendimento das pessoas. E ela chegou e bateu um sino. Vai ser servido o café. Gente, aquilo do nada formou uma fila que tinha umas 300 pessoas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, vão invadir esse carrinho da mulher, vão quebrar tudo, porque como que uma mulher sozinha? Meu Deus, os moradores de rua, aqueles pessoas usuários de droga, gente, eles formaram uma fila que eles faziam algum burburinho, mas você ouvia até os cantos dos pássaros naquelas árvores que estavam em volta. Que respeito é aquele? Que cuidado! E quando ela distribuía o café, que cada um levava a sua vasilha, ela só ia enchendo as vasilhas deles. E colocava o pão em cima de uma cesta, todo mundo só pegava um pão. Falava, meu Deus, que é isso? Eu estou na Europa, na Suíça, né? Aí depois, e eles iam ficando em volta. Aí depois ela falou assim, agora vamos agradecer a Deus e agradecer a Jesus. Eu falei, essa mulher não existe. Sozinha, num domingo, 6 horas da manhã, sem aquele, né? Porque a gente sabe que quando vão essas pessoas das igrejas, como nós espíritos, nós estávamos lá em 8, 10, 12, 15, vários carros, alguns todos com camisetas, e ela não. Aí ela fez uma prece que, olha, a maioria chegou às lágrimas. Porque ela agradeceu de uma maneira que poucas vezes eu vi uma prece tão sublimar. A gente sentia a presença dos anjos andando para lá e para cá, como diz uma música evangélica, não sei se é católica, né? Que os anjos subiam e desciam. Gente, eu senti aquilo, eu falei, meu Deus. Aí depois, depois que terminou tudo aquilo, nós estávamos parados, respeitando todo o trabalho dela. Aí ela chegou assim, vocês precisam de ajuda?
vocês precisam de ajuda. Aí eu me envergonhei. Mas ela impactou tanto o que eu vi, todo o trabalho dela. Gente, eu não me envergonho em dizer para vocês. Aí que eu disse lá no começo, eu ainda tenho essas hipocrisias, né? Porque aquilo me impactou tanto que eu fiquei paralisado. E ela fez tudo aquilo sozinha, eu nem me movi nem para pegar um pacote de biscoitos. E ela no final ela disse, vocês precisam de ajuda. Quer dizer, todos nós estávamos ali que deveríamos ter ajudado ela. Aí depois ela se envolveu ainda para fazer curativos, para fazer isso, fazer aquilo. Aí nós estamos estudando hoje essa parábola. Porque ela não precisa mais estudar essa parábola. Porque quando ela ouviu pela primeira vez o convite de Jesus, venham vocês ao meu reino, porque eu preciso de trabalhadores. Ela atendeu e foi. E nós ouvimos. E hoje somos considerados como os trabalhadores da última hora. E Jesus disse, venham ainda. Há tempo para que vocês ajudem na obra do Senhor. Ele não quer que nós sejamos como Nelly, como nossa irmã, envolvidas com vários trabalhos. Mas Ele pede a cada um de nós, pelo menos, que quando encontrarmos de manhã uma pessoa na rua, que nós vamos sentir, que nós já temos essa facilidade, de ver que aquela irmã ou aquele irmão está triste, porque teve um dia anterior com muitas dificuldades, ou que ele está indo para algum lugar, para um hospital, para uma delegacia, para um pronto-socorro, para qualquer coisa, e nós tenhamos a felicidade de dizer, bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe. Vocês vão reerguer essa pessoa. E muitas das vezes, se nos preocuparmos, pelo menos com o vizinho, falar, puxa vida, eu vi um carro ontem na porta do meu vizinho, será que ele está precisando de alguma coisa? Mesmo que ele venha dizer para nós, puxa, mas vocês são curiosos, logo cedo batendo no meu portão, eu não peço nada a vocês. Mas qual é a obrigação nossa? É levar esse sentimento de amor para aqueles que estão ao nosso lado, porque no acaso não existe. Eles não estão ali porque eles deveriam, não, eles estão ali porque foi determinado pelas leis cósmicas da evolução que eles precisavam ter do nosso lado, para que nós, já conhecedores do Evangelho de Jesus, passássemos a Ele todos esses conhecimentos. Nós estamos fazendo isso? Não. O Espírito de verdade nos asseverou logo no começo do Evangelho, que a maior caridade que poderíamos fazer à doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Mas hoje nós acrescentamos, a sua divulgação é a sua vivência. Por quê? Se nós sabermos os cinco livros do Pentateuco e não tivermos a vivência, nós somos os túmulos caiados. Por fora, a coisa mais linda. Agora tem esse piso vitrificado, que não passa nem umidade. Mas por dentro, ainda carregamos muitas dificuldades. Então, gente, nós temos só 15 minutos para falar sobre o estudo de hoje. Porque as advertências são todas essas. Porque hoje nós ainda encontramos aqueles que dizem, eu sou espírita, eu sei as 1018 perguntas do livro dos Espíritos e os comentários de Kardec no rodapé. Que coisa mais linda, não é isso? Não é isso? Mas perguntamos a ele, você pratica quantas perguntas na sua vida? Pelo menos 2 nós temos a obrigação de saber, não é isso, Daniel? 621 e 625. Por quê? Porque elas são cruciais às nossas reflexões mais profundas. Né? 621.
Aonde estão escritos ou grafados as leis de Deus? Aonde? Na nossa consciência. Então não venham dizer, como eu não, quando eu falo, meu Deus, não posso, eu já sei. Todos nós, Deus quando nos criou em espírito, Ele não privilegiou ninguém. Todos esses chips das suas leis estão dentro de nós. Nós sabemos desde quando fomos criados, simples e ignorantes, mas conhecedores de todas essas leis. E hoje é uma dificuldade maior para nós espíritas. Nós hoje temos quase que a plenitude do conhecimento dessas leis. Então, se hoje a estamos infringindo, nós somos aqueles que nós vamos estudar a partir de agora. Um bom dia a todos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, se vocês vão me perdoar, não vão ficar com raiva de mim. Hoje nós estamos assim, não sei se vocês moram perto de comunidade, ou já entraram em algumas comunidades. Há poucos dias eu assisti uma cena, não sei se vocês assistiram. Eu pouco vejo televisão, mas geralmente essas cenas, quando elas estão para ser mostradas, eu sempre estou lá em casa para ver. Queimou uma comunidade toda nas Filipinas, na beira de um porto lá, que eu não sei aonde. Quase 3.000 famílias foram desabrigadas, porque eles fazem aquelas palafitas em cima do mangue, e aquilo queimou tudo. Mas nós temos comunidades que se assemelham muito próximo daquilo. Mas nós atravessamos o ano, principalmente quando nós terminamos o ano, agora que pagamos o nosso IPVA, né, IPTU, né, matrícula, material de escola, de criança, quem tem filhos, quem tem neto, quem ajuda e tal, vamos indo. Mas quando chega em junho, a gente já está preocupado nas férias, nas viagens, na troca do carro novo, na reforma da casa e assim por diante. Não é isso? Esse é o normal. Será que nós já estamos preocupando com aquela família pobre que um dia nós visualizamos, que ela poderá estar num tal lugar precisando de alguma coisa, pelo menos de uma pintura lá, para colocar uma porta? A gente visita famílias há pouco tempo, né? Eu já sou velho, não tenho mais força para isso, mas as notícias que me chegam aos ouvidos são muito promissoras. Porque essas pessoas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de formar esses grupos. E eles chegam, seu Luiz, nós chegamos lá na casa de fulano, ele não tem nem porta na casa dele, ele tem uns panos velhos, ele pendura nas portas, e eles vivem assim. Eu falei, meu Deus, mas assim mesmo? É lá dentro da comunidade. Eu falei, então nós temos que arrumar portas. Aí pegamos umas portas lá que tinha no abrigo, e eles foram lá no final de semana desse para colocar. Então, gente, nós estamos tão afastados, né? Eu não estou dizendo a vocês que é necessário que façamos esse trabalho, não. Mas que a gente comece a se preocupar com aquele irmão nosso que está mais próximo do que nós imaginamos. Nas casas espíritas, nós não temos atendimento fraterno. Vamos conversar com todas as pessoas. Meu irmão, eu posso ser útil a você em alguma coisa? Será que essa coisa que o nosso irmão está precisando de ajuda não é uma coisa mais importante que ele precisa no momento para o seu crescimento espiritual? E nós não estamos preocupados ainda. Mas temos que fazer esse trabalho. Nós tivemos um companheiro da congregação, que eu não preciso nem citar o nome dele, porque ele, vocês não o conhecerão. Ele tem um nível de entendimento espiritual que eu já estou há 50 anos na doutrina, né, de estudo. E ele chegou na congregação e falou assim, Luiz, eu gostaria de conversar com você. Eu falei, tudo bem, meu irmão, vamos sentar. E conversamos, ele falou, eu não posso mais frequentar a congregação. Eu falei, meu Deus do céu, você já está aqui há 3, 4 anos e agora aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, não aconteceu nada. Eu
eu aplico passe, eu ajudo a limpeza, eu faço tudo. Só que eu senti uma coisa que está me fazendo falta. Falei, qual é? Ele falou, seu Luiz, eu já li tanto, estudei tanto, que eu sei que existe outros planos de inteligência. E começou, eu ouvi ele durante quase mais 2 horas, mais ou menos. E eu falei, você já está pronto para tudo isso. Ele falou, então por que isso não acontece dentro de mim? Se eu já sei que isso existe, e eu sei que o senhor também sabe, e por que o senhor não passou isso para mim? Falei, meu irmão, é porque você ainda não está pronto. Se essas ferramentas chegarem até você agora, na atualidade, você vai se perder. Você vai deixar de fazer esse trabalho que você faz hoje. Se isso não abriu para você, se o véu de Ísis, eu até falei isso, se não subiu, é porque nós não estamos prontos ainda. Vamos fazer o arroz com feijão e vamos caminhar um pouco mais. Quem sabe a nossa usei até essa frase, quem sabe a nossa temperatura espiritual não está no ponto para que esses portais vibrem em torno de nós. Então hoje nós precisamos estar no Vinha de Luz, na congregação espírita cristã, nessas casas co-irmãs, fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. Alguns já estão fazendo muito mais. A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Olha que lindo, né? Vai fazer um atendimento fraterno, a irmã está do lado de cada mesa, senta-se, recebe uma intuição de um espírito amigo e fala assim, passa para essa irmã, ou para esse irmão, que ele está precisando mudar a sua maneira de existir, porque isso está criando nele dificuldades, impedimentos, para que ele possa receber tudo isso, para que existe uma previsão em decorrência das encarnações passadas, ele passar por essa prova, mas Jesus, na sua infinita bondade, abriu-lhe um novo caminho, uma nova porta, para que se ele executar esse trabalho com sucesso, essas dores lhe serão aliviadas. Passe isso para ela. Aí a irmã fala, mas ela não vai compreender, vai me chamar que eu sou uma obsediada, que eu estou envolvido com o espírito das trevas, e não passa a mensagem. Então esses são as pessoas que recebem essas intuições, que têm essas mensagens, que nos acordam. Eu vou citar novamente o nome dele, tá, Nelly? Me perdoe. João Maceió. Quantas vezes eu não passo lá quinta-feira? Senhor João, o senhor tem que falar. Calma, Luiz, calma. Não é isso? Gente, eu sei das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, da minha pequenez diante do que ele sabe, então tem que consultar quem sabe. Mas nós temos que fazer, viver fraternalmente, um ajudando o outro. Não expulsamos demônios em seu nome? Expulsamos. Qualquer um de nós tem esse poder, essa autoridade, porque essa autoridade nos deu Jesus. Mas nós fazemos isso? Não, eu não vou fazer isso não. O cara está com um obsessor, meu Deus, eu estou com medo. Não, amarra o cara. Aí Jesus já nos ensinou, solte-o. Porque nós temos a certeza que nós somos trabalhadores do Cristo, nenhum mal vai nos atingir. Chico Xavier fez isso a vida toda, gente. Divaldo faz isso até os dias de hoje. Nunca fraquejaram. Mas nós, quando pedimos para que a gente vá na casa de uma irmã ou de um irmão que está com enfermidade, a gente, não, mas será que isso não contagia? Somos cristãos ou não somos? Tem espírita que não vai no hospital, já imaginaram isso? Seu Leite, eu não posso ir no hospital, que agora está passando uma febre, um micróbio, alguma coisa, que está contaminando a todos. Gente, na pandemia, nós com o nosso grupo Esperança, nós trabalhamos todos os dias na rua, levando comida para os moradores de rua. Nenhum foi contaminado.
E nós pedimos aos nossos irmãos da rua: alguém morreu? Se você falar desencarnado, ele não vai nem saber o que é. A gente pergunta: alguém morreu? Ele fala: não, no nosso grupo está todo mundo aí. Nós íamos lá para a Praça da Cruz Vermelha. Vocês já foram algum dia na Praça da Cruz Vermelha? Ela é um círculo, um roda. Gente, vocês sabem como eles dormem ali? É um do lado do outro, com cobertor, um do lado. Gente, não morreu ninguém. E nós nos trancamos, né? Não estou falando aqui de política, pelo amor de Deus, eu estou falando da nossa crença em Deus, da nossa falta de fé. Nós não acreditamos nesse Deus que nos criou. Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Agora vamos para o término dessa lição, que ela é complicada. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, serão comparadas a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Somos nós espíritas, com certeza. Nós somos ou não somos, gente? Porque nós temos a felicidade de dizer, mesmo com grandes dificuldades, nós já estamos vivenciando o Evangelho de Jesus. Não estamos doando 2, 10, 20, 30 cestas básicas, mas pelo menos uma eu estou fazendo. Nós estamos construindo a nossa casa numa rocha. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. Precisa que nós tenhamos a vestimenta nupcial. Nós já temos? Cada um depois vai se analisar e dizer: eu já tenho, eu já possuo, eu já carrego isso, né? Mas é um trabalho diário de todos os dias. Então a lição de hoje vem nos dizer que nós temos que trabalhar em benefício de nós mesmos ou em benefício do nosso semelhante. Porque Jesus também disse que nós tínhamos 2 ensinamentos a ser seguidos. Uns dizem, né, Sr. João, que até 2 leis. Primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já temos facilidade de fazer isso, não temos? E o seu semelhante como a si mesmo. É isso? Se nós seguirmos essas 2 leis, ou esses 2 ensinamentos trazidos por Jesus para os nossos corações, nós poderemos ser chamados de cristãos verdadeiros. A reflexão é para cada um de nós. Nós não viemos aqui ensinar nada, porque eu não sei de nada. Eu vim apenas fazer uma leitura apressada dos ensinamentos de Jesus, que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10, 11 e 12. Esse foi o trabalho que eu vim realizar aqui de vocês, junto a vocês, no Vinha de Luz, na casa de Fabiano de Cristo e de João de Maceió. Entenderam, gente? E que cada um possa levar isso aos seus lares. Amem primeiramente os seus pais, que hoje nós estamos encontrando dificuldades muito grandes em relação a isso. Aquele que mora longe dos pais, liguem para eles: pai, eu tive tanta saudade do senhor. O pai vai falar assim: meu filho, o que isso fez? Você está precisando de alguma coisa? Quem morreu? Vamos abraçar os nossos filhos. Vamos dizer às nossas esposas que a amamos. As mulheres vão dizer aos seus maridos: eu te amo, mesmo que ele leve um susto e desmaie. Mas depois ele vai acordar e vai falar: meu Deus, eu estou num outro mundo. Entenderam, gente? Que só falta isso. Nós estamos nos amando muito pouco. Nós temos exemplos vivos que nos carregam, que nos trazem tudo isso. E Jesus não se cansará jamais de nos enviar pessoas iluminadas
para estar à frente desse trabalho, né? Então, agradeço a Deus, primeiramente, a Jesus, nosso mestre, ao Frei Fabiano de Cristo, ao Frei Damião, é isso, senhor? E a todos os mentores espirituais dessa casa, que nos permitiram, né, mais uma vez estar aqui falando do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos leve aos nossos lares e que nós possamos ser os exemplos vivos dos ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe. É com o nosso coração assim muito agradecido, né? Repleto de gratidão ao seu Luiz por todo esse carinho, essa atenção que teve de estar aqui conosco nessa manhã, né? Trazendo esse esclarecimento, iluminando, né, nosso coração. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte da manhã de hoje, né, dessa palestra pública, e faremos uma breve oração. Após, teremos o passe, né? Todos serão encaminhados pela nossa irmã Nilda à sala do passe, né? Vamos aguardar com serenidade, com harmonia, a sua vez de tomar o passe, né? Mantendo toda essa paz, toda essa serenidade que está presente no nosso ambiente. Após o passe é que nós faremos a nossa oração final. Então, após sair do passe, retornem aos seus lugares e permaneçam em oração, permaneçam nessa sintonia com Jesus, com esse amor que está aqui nos envolvendo nesse momento. Jesus, mestre querido, Rabi, Nazareno, aqui temos você conosco em mais esta manhã e só temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade, agradecer porque despertamos e escolhemos estar aqui hoje, nesta manhã de domingo. Permaneça em nossos corações, que teus ensinamentos conduzam os nossos passos sempre para o caminho do bem e que possamos ser cartas vivas do teu amor, do teu ensinamento, do teu evangelho, chegando a cada coração que compartilha conosco nesta caminhada. Que possamos expressar o teu amor, a tua paz, a tua luz, para todos que seguem conosco nessa estrada da vida. Humildemente te agradecemos, agradecemos a espiritualidade amiga desta casa e encerramos essa primeira etapa do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Convido aos médiuns para se dirigirem à sala do passe e todos que aguardem, cada um em seu lugar. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier
noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos.